Amém, queridos? Então nós vamos abordar nessa noite a maior parte falando sobre santificação, e vamos tocar em alguns momentos sobre cura. Amém, queridos? Deus é bom. Você está animado? Você adorou a um Deus santo, mas você é santo como Deus é santo, porque o que está dentro de você é a divina semente. Você é imagem e semelhança do Deus santo. Então você e eu, nós somos santos como Ele é santo. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Você está animado? Você está com expectativa? Oh, glória a Deus. Então vamos começar. Amém? Então vamos começar falando sobre santificação. O que é santificação? Eu não vou falar a palavra santificação aqui para você no grego. Eu até ouvi a tradução, só que eu esqueci. Amém? Então eu não vou falar o significado da palavra santificação. Mas santificação é separar do profano para o uso sagrado. É consagrar a Deus e ao seu serviço. É separação para Deus. Amém? Então santificação é separar do profano para o uso sagrado. É consagrar a Deus e ao seu serviço. É separação para Deus. Amém? E o que é profano? Profano é mundano, que é comum, onde você pode pisar, público, material. Amém? Essas são as definições de profano. Profano é mundano, material, público, comum, onde você pode pisar. Amém? E aí me faz lembrar de quando o Senhor apareceu para Moisés em Êxodo, no capítulo 3, onde o Senhor apareceu para Moisés numa sarça ardente, onde aquela sarça estava com fogo e não era consumido pelo fogo. E quando Moisés se aproximava daquela sarça, e Deus, percebendo que Moisés estava se aproximando, Ele diz: tire as suas sandálias, porque o lugar que você pisa não é profano, não é comum, é santo. Amém, queridos? Então, quando a palavra diz que a definição de santificação é separar do profano para o uso sagrado, é separar do mundano, do que é comum, para ser sagrado ao Senhor. Amém, queridos? Então, santificação é separar do comum, do mundano, para uso sagrado. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Deus é bom. E como é que nós podemos passar do santo para o profano? Como é que nós passamos do santo para o profano? Quando nós não damos importância para as coisas do Senhor, quando não damos importância para aquilo que Deus dá importância, nós passamos do santo para o profano. E a Bíblia diz, lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 16, eu vou abrir com você, mas diz lá, antes de você abrir, diz que Esaú, ele foi profano. E eu quero ler esse texto com você, Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Eu preciso que você fique com isso, meu irmão. Eu preciso que você fique com essa definição do que é santo, do que é santificação. É separar do que é mundano, do que é comum, para o uso sagrado. Amém? Isso é santo. Amém? Isso é santificação. E aqui em Hebreus, no capítulo
12, no versículo 16, ele diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Então ele chama Esaú de impuro, chama Esaú de profano, o qual por um repasto ou por uma refeição, por um prato de lentilha, amém, queridos, vendeu o seu direito de primogenitura. Então a Bíblia está falando que Esaú, ele foi profano, porque ele trocou a sua primogenitura por um prato de refeição, por um prato de lentilha, por um prato de comida. Amém, queridos? Ou seja, Esaú não deu importância à sua primogenitura. Esaú considerou a sua primogenitura como algo comum. Amém, queridos? Só que a primogenitura, quem estabeleceu não foi uma pessoa comum. Quem estabeleceu a primogenitura foi o próprio Deus. Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz para consagrar a ele todo primogênito homem dos filhos de Israel, o primeiro a sair da madre, seja de homem, seja de animal, é meu. Ele estava dizendo para consagrar a ele todo o primeiro homem, e o primeiro que saísse da madre, seja de homem, ou seja de mulher, ou seja de animal, era dele. Amém? E aqui Esaú considera primogenitura algo comum, e porque ele considerou como primogênito algo comum, que Deus chamou de santo e consagrou a ele, porque santificação é consagração a Deus para o seu serviço, é tirar do profano para o que é sagrado. Ele foi chamado de profano. Ele considerou a sua primogenitura algo comum, algo mundano, algo normal, o que Deus não considerava, e ele foi chamado de profano. Sabe, queridos, que muitas das vezes nós somos profanos? Eu falo isso, o primeiro a ser ministrado sou eu que vos fala. Amém, querido? Quando nós que fomos chamados pelo Senhor, desde o ventre da nossa mãe, consagrado a Ele para o seu serviço, quando nós que somos chamados pelo Senhor, deixamos esse chamado do Senhor em segundo plano, ou não damos importância, tratamos como algo comum, nós estamos sendo profanos. Você sabe, amados, que eu fui chamado para ensinar. Se eu não dedicar a oração e não me esmerar no estudo, eu estou sendo profano? Você sabia, você que está na escala e você precisa lavar o banheiro, e você tratar isso como comum, como algo normal, como algo mundano, você está sendo profano? Você que sobe aqui em cima para ministrar o louvor e já virou algo comum, eu já sei tocar todas as músicas e não me consagro e não tenho tempo de oração, você está sendo profano? Você que foi chamado para tocar um instrumento, você não estuda mais? Você está sendo profano. Amém, queridos? Então nós somos profanos quando tratamos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer como algo comum. Nós somos profanos. Charamanaias, eu fui o primeiro. Amém, querido? Sabe,
que a unção do Senhor está nesse lugar? Aleluia! E eu sei que tem gente me ouvindo, e tem gente que vai me ouvir. Então, se o Senhor te chamou para ser pescador de homens, e você voltou a pescar peixe, eu quero te dizer que o Senhor te chama do profano para o santo novamente. Ele vai te restaurar. Você que estava decepcionado, você que não queria saber mais nada com o ministério, o Senhor te coloca de pé nessa noite e te santifica para você continuar a correr a sua carreira. Aleluia! Foi Ele que te chamou, que te tirou do que era profano, do que era comum, do que era mundano, para uso sagrado. Você é uso sagrado do Senhor. Amém? Aleluia! Você é um uso sagrado do Senhor. Você é santo. Aleluia! Oh, glória a Deus. Vamos continuar. E aí, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, vamos em Gênesis capítulo 1, no versículo 26 primeiro. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, nós vemos ali que Deus cria um homem conforme a sua imagem e semelhança, e dá a ele o domínio das obras de suas mãos. Amém? Ele diz: façamos o homem. E disse Deus, e disse Elohim, deuses, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai, o Filho, que é a palavra, e o Espírito Santo. E disse. Então, como ele cria todas as outras as coisas, ele também libera a palavra para criar o homem. E disse deuses, Elohim, amém? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre as aves dos céus, os répteis da terra e os peixes do mar. Então o homem foi criado para dominar, para governar aquilo que Deus havia feito com as suas próprias mãos. O salmista diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. O salmista, ainda no capítulo 8, ele diz: quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visite? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Elohim. Amém? E de glória e de honra o coroaste, e puseste todas as coisas embaixo dos seus pés. Então Deus diz que fez o homem à sua imagem e semelhança, Elohim, e nós somos um pouco menor do que Elohim. Nós somos um pouco menor do que os deuses, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o homem foi criado para dominar sobre tudo aquilo que Deus havia feito. Então o homem foi consagrado a Deus para o seu serviço. O homem foi criado em santidade, o homem foi criado santo, consagrado a Deus para o seu serviço. E qual era o serviço do homem? Dominar sobre aquilo que Deus havia feito. Amém? Então o homem foi criado santo. Amém? Em santificação. E lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, ele diz como o homem foi criado. Ele diz que o homem foi criado do pó da terra e foi soprado em suas narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então um homem, um ser trino, o homem trino santo, o homem santo em espírito, alma e corpo. Amém? E aí no versículo 17 do capítulo 2, Deus diz para um homem não comer de uma árvore específica no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que o homem comesse, certamente ele morreria.
Amém? Então Deus dá essa instrução para o homem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente tu morrerás. Já fizeram até meme meu: certamente morrerás, ou morrendo morrerás, mas eu vou continuar falando. A palavra certamente é a mesma palavra no hebraico que morrerás. Então o Senhor está dizendo: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, morrendo tu morrerás. Amém? Ele fala de duas mortes. A primeira morte é a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. O homem não está mais ligado com Deus quando o homem morre espiritualmente. E a morte física é a separação do espírito do homem do seu corpo. Amém? E amados, quando o Senhor ali anuncia que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria, ou ele morreria espiritualmente, e depois ele morreria fisicamente, o Senhor estava dizendo que o homem seria amaldiçoado se ele desobedecesse a Deus. E uma das maldições nós já conseguimos ver, porque é a morte espiritual. A primeira maldição que nós vemos quando o homem peca é a morte espiritual, a separação de Deus. Mas acontece também ali a maldição da miséria e da enfermidade. Amém? Então, se o homem desobedecesse a Deus, ele ia morrer espiritualmente, ele ia se separar de Deus, mas ele também ia se tornar miserável e enfermo. Amém? Então nós vemos lá em Romanos no capítulo 5 que o pecado ele é gerado em Lúcifer, mas ele entra no mundo através do homem, e junto com o pecado a morte, e a enfermidade causa quê? Morte. Então o agente causador da enfermidade não é Deus, o agente causador da enfermidade é o pecado e o diabo, que veio matar, roubar e destruir. Amém? Então o homem se torna maldito ali. Se ele desobedecesse a Deus, ele se tornaria morto espiritualmente, separado de Deus, miserável e enfermo. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Então Deus dá essa instrução: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, morrendo tu morrerás. E morte espiritual e santificação são opostos, como fé e cura fé e dúvida são opostos. Amém? Por quê? O que é a santificação? Separado para Deus e para o seu serviço, tirado do que é mundano para o uso sagrado. Amém? Então santificação é separado para Deus. Amém? E o que é morte espiritual? Separação de Deus. Então santificação, separado para Deus. Morte espiritual, separado de Deus. Se eu morro espiritualmente, eu passo de santo, que sou separado para Deus, para o que é profano, porque eu me separo de Deus. Amém, queridos? Então Deus está dizendo para o homem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai se tornar profano, você vai se tornar enfermo. Esaú não deu importância para o que era santo, não deu importância para o que o Senhor havia estabelecido, para o que o Senhor havia dito, e ele foi chamado de profano. E o que acontece com Adão? A mesma coisa. Adão e Eva não consideram importante o que Deus havia dito, porque Deus havia dito que eles já eram a imagem e semelhança de Deus. E agora a serpente no jardim, em Gênesis no capítulo 3, diz para ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito para não comer, para ele ser semelhante a Deus. Eles já eram semelhantes a Deus. Amém? Eles já eram santos. Amém, queridos? E eles desobedecem a Deus, não dá importância para o que o Senhor fala, e passa do santo para o profano. Nós vemos prova disso quando Deus passa no meio do jardim, na viração do dia, e pergunta: Adão, homem, onde você está? E Deus não sabia onde ele estava? Sabia.
Mas o que havia acontecido naquele momento que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele se separou de Deus. Ele deixou de ser santo e passou a ser profano. Cadê você que eu havia consagrado a mim para dominar sobre as obras das minhas mãos? Você não é santo mais, você não está ligado mais comigo. Amém, queridos? E aí, agora o homem passa a ser profano, o homem passa a ser mundano. Efésios, no capítulo 2, no versículo 2, diz que outrora nós andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. O que é profano? Mundano. Então o homem passa a ser mundano, o homem passa a ser profano. Amém, queridos? E em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus ele é tentado no deserto, ele é elevado a um alto monte, e o diabo diz para ele: se você prostrar e me adorar, eu vou te dar todo esse reino, porque ele me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Então o homem perdeu o domínio daquilo que o Senhor havia dado para ele. O homem havia sido consagrado a Deus para o seu serviço. E qual era o seu serviço? Dominar sobre as obras das mãos de Deus. E agora, quando ele se torna profano, quem passa a ser o príncipe desse mundo e o Deus desse século? O diabo. Porque ele não era mais santo, separado para dominar. E agora, quem torna-se o príncipe desse mundo e o Deus desse século? Satanás. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Deus é bom. Amém? E aí, Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4, ele diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que nós precisamos? Precisamos ser santo novamente, para ver o Senhor, para estar com o Senhor. Nós precisamos ser santo. Amém? E aí, Hebreus capítulo 2, versículo 11, ele diz que aquele que santifica e aquele que são santificados vem de um só, e ele não se envergonha de nos chamar de irmão. Ou seja, tem um que nos santifica. Aquele que santifica e aqueles que são santificados vêm de um, e esse que santifica não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Amém? Quando Deus criou o homem em santidade, ele criou o homem através da sua palavra, e disse Deus. Então a palavra criou o homem em santidade, e a palavra veio restaurar a santidade do homem. O verbo, que é a palavra, se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E no mesmo contexto diz que ele veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram, mas aquele que os receberam, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Opa! Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Então Cristo, Jesus, que era a palavra, Ele tem o poder de nos santificar. Amém? E aí em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 10,
Hebreus 10, versículo 10, ele diz assim, você achou? 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ou seja, através do sacrifício de Cristo, Jesus, na cruz do Calvário, eu sou santificado. Amém? Atos, no capítulo 26, abre comigo lá, por favor. Obrigado, Pai. Atos 26, versículo 18. Atos 26, versículo 18. Olha só o que ele diz: para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, como nós somos agora tirado do que é profano, do que é mundano, para o uso sagrado, através do sacrifício do nosso irmão mais velho na cruz do Calvário. Amém? Através dele ser entregue em sacrifício. E quando eu tenho fé no sacrifício que Cristo fez por mim e por você, nós somos transportados de um império de trevas, nós somos tirados do que é mundano e colocado no que é sagrado. Através da fé no sacrifício de Cristo, nós voltamos a ser santos. Amém? Nós recebemos uma novidade de vida, novidade de Zoe, a vida de Deus habitando dentro de nós novamente, a divina semente habitando dentro de nós novamente, e voltamos a ser santo como o Senhor é santo. Amém, queridos? Só que, através do sacrifício de Cristo, nós somos santos novamente. Mas você lembra das maldições? Que quando o homem desobedeceu, ele se tornou maldito? Mas em Gálatas, no capítulo 3, a Bíblia diz que o Senhor, que Jesus Cristo, ele se tornou maldito por nós, porque está escrito: todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Então Cristo, ele se fez maldito para nós. Para quê? Para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Amém? Então o Senhor, ele também nos fez santo, nos tirou do profano para o sagrado, mas também nos tirou da miséria e da enfermidade. Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e sobre as suas pisaduras, os golpes que os feriram, nós fomos sarados. Amém? Todo escrito de dívida que havia contra nós, que constava de ordenança e que nos era prejudicial, foi inteiramente cravado na cruz. Está quitado. Então eu não devo mais nada ao inferno, eu não vou mais para o inferno, porque a minha dívida que era para eu ir para o inferno, Jesus pagou. Eu não devo nada à miséria, porque a minha dívida contra a miséria, Cristo pagou. Eu não devo nada à enfermidade, porque Cristo se fez enfermo por mim, para que eu fosse sarado. Toda a maldição Cristo levou sobre si. Hoje eu sou sarado, hoje eu sou santo.
por meu mérito, não, por Cristo Jesus. Amém? Agora diante dele, Colossenses 1, capítulo 1, versículo 22, diz que eu sou santo e irrepreensível. Amém, queridos? Aleluia. Cristo nos livrou da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Cristo nos tirou do que era mundano para o uso sagrado. Hoje eu sou para o uso sagrado. Hoje eu sou consagrado a Deus para o seu serviço. Hoje eu sou separado para Deus. Amém, queridos? Porque eu estou pregando, mas é nós. Amém? A gente quando prega, a gente tem mania de falar você, muito você, mas é eu e você, tudo dentro do pacote. Amém, queridos? Nós somos santos, irrepreensíveis, livres de toda maldição. Amém? Prósperos e sarados e santos. Glória a Deus. Amém, queridos? Oh, glória. Aleluia, aleluia. E agora que nós fomos santificados, qual é o nosso chamado? Abra comigo 1 Coríntios. 1 Coríntios. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, mas não só serve para ele, serve para mim e para você também, amém? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então nós que fomos santificados, fomos chamados para quê? Ser santos. Nós temos um chamado, nós que fomos santificados, e somos chamados para sermos santos e não profanos. Amém, queridos? Santos e não profanos. E em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 23 diz: e o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Amém, queridos? Então nós temos um chamado para ser santo, e eu preciso viver santo, íntegro, irrepreensível, o meu espírito, alma e corpo. O meu espírito, eu estava impossibilitado de pela minha força santificar, mas através da fé no meu irmão mais velho, eu fui santificado no espírito. Amém? Eu voltei a estar consagrado ao Senhor, a ser tirado do mundano, do profano, para o uso sagrado. Amém? Mas agora, com a nossa alma e com o nosso corpo, nosso irmão mais velho não tem nada a ver com isso. Até a sua volta é com a gente. Nós devemos nos manter santos, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. O nosso espírito solucionado, Ele solucionou. A nossa alma e o nosso corpo agora é com a gente. Amém, queridos? Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está falando: não pense como o mundo pensa, porque o mundo é profano. Não pense nas coisas da terra,
pense nas coisas do alto, porque nossa pátria é celestial e não é terrena. Então, para pensarmos como santos, não devemos pensar como o mundo, nós devemos pensar como Deus pensa, nós devemos pensar como o céu pensa, nós devemos pensar conforme a palavra que em nós implantada é poderosa para salvar a nossa alma, a nossa mente. Amém? Glória a Deus. Foi a palavra que santificou o Espírito, e é a palavra que vai santificar a nossa alma, a nossa mente, e é a palavra que vai santificar o nosso corpito. É a palavra que vai santificar o nosso corpo quando a palavra voltar nos ares. Eu digo um mistério para quem gosta de mistério: nem todos dormiremos, mas transformado seremos. Amém? No entanto, no abrir e fechar dos olhos, no soar da última trombeta, aqueles que estão mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortabilidade, para que se cumpra a palavra que diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Então ele está dizendo, o aguilhão era um objeto afiado que espetava o boi. Então ele está dizendo, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, a morte nos fura, nos espeta por causa do pecado. Mas quando esse corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortabilidade, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o pecado? O pecado já não me fere mais, nem você, ó morte. Então a palavra há de transformar esse corpo, há de santificar esse corpo na volta de Cristo. Mas ele já voltou? Não. Ele não voltou. Então o que eu tenho que fazer com o meu corpo? Porque eu preciso conservar íntegro, irrepreensível, até a volta do meu Senhor, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Então enquanto ele não volta para santificar o meu corpo, eu levo o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu mostro para ele quem manda é o meu espírito junto com a minha alma, e ele vem em sujeição ao meu espírito e à minha alma. Não dá para falar tudo sobre o corpo, e eu já ministrei nesse mês foi minha penúltima ministração, vencendo o desejo da carne, e você vai completar essa ministração dessa noite. Amém, queridos? Então nós precisamos conservar íntegros e irrepreensíveis nosso espírito, alma e corpo. Nós que fomos santificados, temos um chamado para ser santo. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. E como é que eu vivo? Como é que é viver em santidade? Você vai ver nessa ministração que eu te indiquei agora. Mas viver em santidade não é se isolar. Eu não tenho que me isolar de tudo e de todos para viver em santidade, porque a Bíblia nos diz para irmos pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos o ID do Senhor,
Em 1 Coríntios, no capítulo 5, ele diz para nós não nos associarmos e nem comermos com aqueles que dizem que é irmão, mas é impuro. Com esse você nem coma. Amém? Ele diz. Mas ele não diz para não termos acesso aos impuros desse mundo, porque se fosse assim, nós teríamos que nos retirar desse mundo. Isso que o apóstolo Paulo fala. Então, viver em santidade não é viver isolado numa casa. Eu preciso ir e pregar o evangelho a toda criatura. Eu preciso fazer do profano santo, como eu fui feito por Cristo Jesus. Amém? Tirar ele do que é mundano para uso do Senhor. Amém? Aleluia. Não me faz santo se eu vivesse dessa forma aqui bonitinho. Ó, palitozinho, blazer, blusa social, calça. Se eu ficasse andando assim o tempo todo, isso não me faria santo. Uso e costume não me faz santo. Amém, queridos? Eu não estou falando que você vai viver de qualquer forma, andar de qualquer maneira, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, eu quero ler isso para você, foi um versículo que passou. Mas Josias, nós somos morada de Deus no Espírito. Sim, Deus habita no nosso espírito, mas não é errado dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita no nosso espírito, e o nosso espírito habita onde? Nesse corpito. Então o Espírito Santo também habita nesse corpito. Amém? Então nós somos morada de Deus no espírito e também nesse corpo, porque o Espírito habita aqui. E aqui 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 13, é um texto que eu passei por ele, mas eu quero voltar e ler com você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, ele diz assim: os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma analogia. O povo de Corinto, eles estavam fazendo uma analogia. Assim como o alimento é para o estômago é para o alimento. E o nosso corpo, o nosso órgão sexual é para experiência sexual. Era isso que eles estavam falando. Assim como o estômago é para o alimento, o nosso corpo, o nosso órgão sexual é para a experiência sexual. E Paulo acaba com isso. Ele fala: aquele que se une com uma prostituta não é um só corpo com ela, aquele que se une com o Senhor é um só espírito com ele. Aí no versículo 19 ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como eu glorifico a Deus no meu corpo? Não cedendo à vontade da carne, mas fazendo a vontade do Espírito, levando a minha carne em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, queridos? Então, o meu modo de vestir, usos e costumes, não faz de mim santo. Amém? Não faz de mim santo. É claro, como eu falei, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então eu tenho que me vestir com decência e ordem. Amém? Mas se uma pessoa no mundo que é profano, ela desejar se arrumar do jeito que eu me arrumo, ela vai conseguir? Do jeito que eu estou aqui, ela vai conseguir se arrumar? Vai. E ela vai ser santa por isso? Não. Então, uso e costume não faz ninguém santo. O que nos faz santo? O que nos diferencia do mundo? Jesus, ele diz em João 17:17, Pai, orando pelos discípulos: Pai, santificai-vos na verdade, a
tua palavra é a verdade. Eu me santifico para que eles sejam santificados na palavra. Então, como que eu ando em santidade? Quando eu ando na palavra, porque foi a palavra que santificou meu espírito, é a palavra que santifica a minha alma, é a palavra que vai santificar o meu corpo. Enquanto ele não é santificado, um proceder santo é viver segundo a palavra, que para o mundo é loucura, para o mundano é loucura, porque ele não pode entender as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. Amém, queridos? Então, como que eu ando, como que eu tenho um proceder santo? Nós que fomos santificados e chamados para ser santo, quando eu ando na palavra. Amém, queridos? Então nós fomos santificados, separados para o uso sagrado, e nós fomos livres de toda a maldição. Amém? Nós somos livres da enfermidade, da miséria e da morte espiritual, que era a separação de Deus. Nós fomos religados com Ele. Nós somos santos como Ele é santo. Sede santos como eu sou santo. Amém? Quero convidar o ministério de louvor, quero convidar você a ficar de pé. Aleluia, aleluia. Deus é bom.